A Groenlândia é uma terra onde a natureza desafia todas as fronteiras. Imagine paisagens que permanecem quase inalteradas ao longo de milhares de anos. Geleiras eternas, montanhas nuas e oceanos de gelo que se estendem até o horizonte. Aqui, na extremidade do mundo, existem lugares tão distantes que parecem irrealistas. Você sabia que o mais impressionante? Na Groenlândia é possível encontrar geleiras com até 30 metros de espessura. Essas grandes rios de gelo se movem a uma velocidade que pode surpreender, até 1 metro por dia. Isso não é apenas gelo, mas um organismo vivo que influencia o nível do mar em todo o mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Neste continente, há lugares onde a temperatura no inverno cai abaixo de menos 40 graus e apenas os animais mais resistentes conseguem sobreviver nessas condições. Por exemplo, os urso polar, que usam o gelo como plataforma para caçar focas. Esses predadores são capazes de percorrer distâncias de várias centenas de quilômetros em busca de alimento. Na Groenlândia, há fiordes com profundidades de até 1000 metros, que parecem ter sido criados pela própria natureza, como grandiosos cânions de gelo puro. Esses fiordes não são apenas bonitos, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema da região, oferecendo abrigo a muitos seres marinhos. Na Groenlândia, há locais onde os cientistas encontram fósseis de organismos antigos que viviam aqui há mais de 100 milhões de anos. Essas descobertas fornecem uma chave para entender como o clima e a vida na Terra mudaram ao longo de milhões de anos. Você sabia que algo ainda mais impressionante? A Groenlândia não é apenas uma tundra gelada, mas um laboratório vivo, onde a natureza revela seus mistérios, capazes de surpreender até os pesquisadores mais experientes. Imagine um sol que não se põe durante meses. Essa é a realidade do dia polar na Groenlândia. Durante essa época do ano, o dia não termina nunca, e o sol brilha até mesmo à meia-noite, criando uma atmosfera mágica onde a percepção do tempo é completamente alterada. As pessoas podem caminhar pelas ruas, desfrutando da luz brilhante que ilumina os vastos campos de neve como se fosse meio-dia. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessas condições, os ritmos biológicos das pessoas sofrem grandes alterações. Em vez do ritmo de vida habitual, onde a noite serve como um sinal para o descanso, os habitantes da Groenlândia se deparam com uma luz interminável que pode confundir até mesmo os mais resistentes. Alguns relatam dificuldades para dormir, pois como dormir quando está claro lá fora e o mundo está cheio de vida? Agora, imagine isso. Em algumas regiões da Groenlândia, o dia polar pode durar até 72 dias consecutivos. Esse período não só altera a percepção habitual do tempo, mas também influencia o comportamento dos animais, que começam a caçar e se reproduzir com mais frequência em condições de luz constante. As margens geladas se tornam verdadeiros locais de festa, quando ursos polares, focas e aves aproveitam a generosidade da natureza. E o mais incrível, o dia polar cria condições únicas para a observação do aurora boreal, que pode ser vista mesmo durante o dia. Esse fenômeno atrai turistas de todo o mundo, que se apressam para ver como as cortinas de luz dançam contra o fundo do sol brilhante.
Os fiordes da Groenlândia não são apenas formações geográficas, mas verdadeiros gigantes que se infiltram na Terra por dezenas de quilômetros. Imagine a água se fundindo com penhascos verticais, criando paisagens impressionantes e dramáticas, onde cada corrente e cada fenda causam admiração. Esses fiordes foram formados há milhões de anos, quando geleiras de até 3 quilômetros de espessura comprimiram a terra e a cortaram, deixando por trás cânions perfeitos. O mais incrível é que alguns desses fiordes alcançam profundidades superiores a 1 quilômetro, tornando-os alguns dos mais profundos do mundo. A água nos fiordes brilha em todas as tonalidades de azul, enquanto icebergs do tamanho de prédios de vários andares flutuam, criando a ilusão de que o tempo parou. Mas isso não é tudo. Nos meses de verão, os fiordes se enchem não apenas de água derretida, mas também de uma variedade de seres vivos, desde focas até baleias, que vêm aqui se alimentar. Agora, imagine isso: fiordes cercados por montanhas cobertas de geleiras que se tornam cada vez menores a cada ano. Essas geleiras perdem até 5 bilhões de toneladas de gelo por ano. É como se você estivesse assistindo ao evaporar de um lago inteiro. Neste lugar impressionante, a natureza demonstra sua força e fragilidade ao mesmo tempo. E o que ainda é mais surpreendente, cada fiord possui sua própria ecossistema, único para sua região, onde até os detalhes mais pequenos desempenham um papel importante. Na costa da Groenlândia, os morsos se reúnem em colônias compostas por centenas de indivíduos. Imagine esses grandes seres, com peso de até 1 tonelada e comprimento de até 3 metros, instalados nas margens rochosas, criando um espetáculo barulhento e vibrante. Sua pele grossa, protegida do frio, parece uma casca dura, e seus longos dentes, semelhantes a chifres, podem atingir 40 centímetros de comprimento. Todo ano, quando o gelo começa a derreter, os morsos se reúnem em grandes grupos para descansar e encontrar parceiros. Você sabia que essas colônias podem incluir até 1.000 indivíduos? Isso cria um espetáculo incrível. O contraste brusco entre os corpos cinzentos dos morsos e os icebergs brancos. Eles podem passar horas ao sol e, assim que alguém decide nadar, toda a colônia pode se levantar rapidamente e partir em busca de comida. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nas colônias dos morsos, existe uma complexa estrutura social. Eles têm uma hierarquia onde os indivíduos maiores e mais fortes dominam os outros. Nesses momentos, é possível observar verdadeiras batalhas entre os morsos, quando eles demonstram sua força, tentando afirmar seus direitos sobre os melhores lugares para descanso. E o que mais impressiona? Os morsos têm uma capacidade única de comunicação. Eles emitem sons altos que podem ser ouvidos a uma distância de até 3 quilômetros. Esses sons ajudam a manter a comunicação com outros membros da colônia e a avisar sobre perigos. E quando você acha que já disse tudo, é importante lembrar que os morsos podem segurar a respiração por até 1 hora, mergulhando até 100 metros de profundidade em busca de moluscos. O Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia ocupa uma área de 380.000 quilômetros quadrados,
mais do que a terra de 163 países do mundo. Imagine só, é como se você unisse todos os países da Benelux em um só lugar e ainda restasse muito espaço livre. Aqui habitam espécies raras de animais, como os ursos polares e os narvais, além de mais de 400 tipos de plantas que resistem às condições rigorosas do clima ártico. O mais interessante é que este parque recebeu o status de nacional apenas em 2008, mas sua história remonta a tempos antigos, quando os primeiros exploradores se perguntaram: como é viver aqui? Mas isso não é tudo. O parque também é lar de um dos últimos lugares inexplorados do planeta. Não há estradas, nem assentamentos permanentes, e o acesso é possível apenas por ar ou mar. Você pode imaginar o que é estar na beira de um glaciar que se estende por quilômetros e ouvir o som do gelo rachando sob seu próprio peso? Incrível! Mas neste parque foram registradas temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, mesmo no verão. Isso cria condições únicas para a formação de estruturas de gelo que parecem esculturas naturais. Já viu cavernas de gelo que brilham com uma luz azul, como em um filme de ficção científica? O Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia não é apenas uma área, mas um verdadeiro laboratório ártico onde cientistas estudam as mudanças climáticas e seus efeitos sobre os ecossistemas. Imagine um animal que sobreviveu ao período glacial, quando os mamutes reinavam na Terra. As renas da Gronelândia, ou como são chamadas, renas, são relíquias vivas que chegaram até nossos dias. Seu tamanho é impressionante. Os adultos podem pesar até 400 quilos e alcançar quase 2 metros de comprimento. Esses animais possuem uma pelagem densa que os protege das condições árticas severas. No entanto, o que é surpreendente, apesar de seu corpo robusto, as renas se adaptaram perfeitamente à vida em condições onde a temperatura pode cair abaixo de 30 graus negativos. Seus patas largas funcionam como esquis, permitindo-lhe se mover pela neve profunda sem grandes esforços. Você sabia que as renas têm uma estratégia única de sobrevivência? Elas conseguem encontrar comida até mesmo sob uma camada grossa de neve, usando seus chifres poderosos para arrastar a grama. Esses chifres não servem apenas para proteção, mas também se tornam ferramentas na luta pela sobrevivência em condições extremas. E agora, o mais impressionante. As renas podem viver até 25 anos e sua população na Gronelândia é de cerca de 30 mil indivíduos. Elas seguem um ciclo migratório semestral, se movendo de pastagens de verão para pastagens de inverno, o que permite que utilizem ao máximo os recursos de seu habitat. No entanto, há outra face da moeda. As mudanças climáticas e a caça colocam em risco sua existência. É interessante notar que as renas podem ser um dos primeiros tipos de espécies a mostrar como os ecossistemas reagem às mudanças climáticas, pois são sensíveis às mudanças em seu ambiente. Cães de trenó na Gronelândia não são apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira lenda viva. Sabia que, em condições extremas do clima do norte, esses cães conseguem puxar trenós com até 400 quilos? Suas patas poderosas e pelagem densa
permitem que eles sobrevivam em condições onde a temperatura pode chegar a menos 40 graus Celsius. Os canadenses inuites têm usado cães de trenó há mais de 1000 anos e sua ligação com os animais é muito mais profunda do que apenas trabalho. Esses cães se tornam parte da família e sua lealdade é sem limites. Em um ambiente onde cada dia pode ser uma luta pela sobrevivência, a capacidade de confiar em seus companheiros de 4 patas é uma questão de vida ou morte. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Durante as corridas de trenó, cada cão pode alcançar até 30 km por hora, o dobro da velocidade que a maioria das pessoas pode correr. Imagine-os correndo pelas vastas planícies de neve da Groenlândia, deixando rastros visíveis apenas no seu mundo. Esses animais não apenas ajudam as pessoas a se locomoverem, mas também participam de festas tradicionais e competições. As competições de cães de trenó atraem centenas de espectadores e os vencedores se tornam verdadeiros heróis. Além disso, cada cão tem sua personalidade e caráter, o que os torna ainda mais valiosos aos olhos de seus donos. E o que é ainda mais surpreendente, os cães de trenó podem sentir mudanças no tempo e prever tempestades, tornando-se auxiliares insubstituíveis para os caçadores. O segredo está em seu olfato único, que permite detectar até as menores alterações na atmosfera. O escudo de gelo da Groenlândia cobre 80% da superfície do ilha e contém 10% das reservas de água doce do mundo. Imagine, é um imenso manto de gelo com até 3 quilômetros de espessura, que se estende por uma área equivalente a 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas o que realmente impressiona é que, além das reservas de água, sob essa camada de gelo, existem ecossistemas inteiros que sobrevivem nas condições da permafrost. Dentro do escudo, onde a temperatura nunca sobe acima de 0, cientistas encontram micro-organismos que podem viver sem luz por milhares de anos. Você já se perguntou o que aconteceria se esse gigante de gelo começasse a derreter? Todo ano ele perde aproximadamente 30 bilhões de toneladas de gelo, o que resulta em um aumento do nível do mar de vários milímetros. Isso significa que cidades costeiras correm risco de serem submersas nos próximos décadas. E agora imagine que o derretimento do gelo possa liberar vírus antigos que estavam adormecidos na permafrost há milhares de anos. Pesquisadores já encontraram vestígios de micro-organismos que estavam congelados há mais de 30 mil anos. Como eles podem afetar a ecossistema atual? As condições únicas da Groenlândia tornam-na não apenas um barômetro climático do planeta, mas também um verdadeiro laboratório para o estudo da história da Terra. Cientistas continuam a explorar o que ainda pode estar escondido sob a superfície de gelo, e cada descoberta adiciona novas camadas de mistérios. Pesquisas científicas mostram que os caribus podem depender mais do que metade do seu alimento da disponibilidade sazonal, o que significa que sua migração não é apenas um instinto, mas uma estratégia vital. O glaciar Jakobshavn, na Groenlândia, se move a uma velocidade de até 40 km por ano.
Isso o torna o glaciar mais rápido em movimento na Ártica, e é ele quem foi a origem do iceberg que afundou o Titanic em 1912. Imagine grandes massas de gelo que se desprendem no oceano, formando icebergs do tamanho de arranha-céus. Mas isso ainda não é o mais estranho. Pesquisas mostram que o glaciar perde cerca de 35 metros de espessura por ano e esse número só aumenta. A causa disso é o aquecimento global, que altera a estrutura do gelo e acelera seu movimento. E o que é ainda mais intrigante, o glaciar Jakobshavn contém gases e partículas antigas que podem contar sobre o clima da Terra há milhares de anos. Por exemplo, uma amostra de gelo retirada das profundezas pode mostrar o nível de dióxido de carbono na atmosfera nos últimos 100.000 anos. É como abrir um livro onde está escrita a história do nosso planeta. E aqui começa a coisa realmente louca. Os cientistas preveem que, se as taxas de derretimento permanecerem as mesmas, o nível do mar pode subir 1 metro até o final do século XXI. Esse fato causa preocupação séria, pois ameaça muitas cidades costeiras ao redor do mundo. Enquanto o glaciar continua a se mover, sua influência no clima e na ecossistema permanece imensa. Imagine os vastos espaços aquáticos onde os caiaques navegam entre icebergs de mais de 100 metros de altura. Esses gigantes de gelo, que flutuam suavemente na água cristalina, criam um contraste impressionante com o céu brilhante. Cada movimento do caiaque provoca um som melodioso quando o gelo racha, se estilhaçando em pedaços e criando ondas. Você sabia que os glaciares da Groenlândia perdem cerca de 30 bilhões de toneladas de gelo todos os anos? Isso transforma o caiaque em algo mais do que apenas uma aventura. É a oportunidade de ser testemunha de uma mudança climática rápida. Navegando entre os icebergs, você não apenas desfruta da beleza da natureza, mas também percebe sua vulnerabilidade. Mas isso ainda não é tudo. Durante o caiaque você pode encontrar mamíferos marinhos como baleias e focas que frequentemente aparecem perto dos icebergs. Seu tamanho e graça, combinados com os majestosos cenários de gelo, criam um espetáculo único. Imagine como você remaria por estreitas passagens entre as paredes de gelo que parecem guardar essas águas misteriosas. Sua canoa balança quando as ondas poderosas batem no gelo, e nesse momento você percebe o quão pequeno você é em comparação com esses colossos naturais. A cada passo você encontra surpresas. Os icebergs, que refletem a luz do sol, podem parecer brancos, mas na verdade têm todos os tons de azul e verde. E adivinhe o que é ainda mais impressionante? Alguns deles podem pesar até 300 toneladas. Alguns cientistas acreditam que nesses lugares inacessíveis podem existir micro-organismos que não viram a luz há milhares de anos. Os cientistas ainda estão estudando como esses organismos podem sobreviver em condições de completa isolamento. Os renas da Groenlândia, ou caribus, formam alguns dos maiores rebanhos migradores do planeta, até 100.000 indivíduos.
Esses grandes grupos se movem por vastas extensões de tundra, percorrendo distâncias que ultrapassam 1000 quilômetros em busca de alimento e melhores condições de vida. Todo ano, na primavera, esses renas se dirigem para o norte, onde as ervas da primavera lhes dão a força necessária para a reprodução. Imagine vastos campos verdes onde pastagens cheias de vegetação saudável recebem os rebanhos que se movem de um lugar para outro, como uma nuvem viva. A migração dos caribus não só impressiona, mas também exige deles uma incrível resistência e adaptabilidade. Você sabia que a migração dos caribus ajuda a manter o ecossistema da tundra? Seus movimentos promovem a reprodução de muitos tipos de plantas, pois os renas deixam atrás de si fertilizantes que enriquecem o solo. No entanto, perseguidos por mudanças climáticas e caça, os caribus enfrentam ameaças que podem alterar seus caminhos tradicionais. E aqui começa algo realmente fascinante. Os caribus possuem uma capacidade única de sentir mudanças climáticas a até 100 quilômetros de distância. Sua sensibilidade às mudanças atmosféricas permite que evitem tempestades e encontrem locais seguros para alimentação. Incrível, mas apenas um par de renas pode percorrer até 30 quilômetros por dia na busca por melhores pastagens. Nesses momentos, eles conseguem superar dificuldades como campos de gelo e passagens montanhosas, tornando-se verdadeiros mestres da migração. A Groenlândia não é apenas um cenário de paisagens geladas, mas também o lar de impressionantes gigantes marinhos. Imagine baleias jubartes de até 15 metros de comprimento que se aproximam tanto da costa que podem ser vistas da praia. Seus cânticos, que ecoam nas profundezas do oceano, podem atingir até 170 decibéis. É como um concerto de rock barulhento. Você sabia que as baleias jubartes da Groenlândia podem viver mais de 200 anos? Isso as torna algumas das mais longas viventes entre os mamíferos do planeta. Sua pele pode atingir uma espessura de até 30 centímetros, protegendo-as das águas geladas da Groenlândia. Mas ainda não é tudo. Os finvales, que podem atingir até 24 metros de comprimento, são os mais rápidos entre os golfinhos. Eles podem alcançar velocidades de até 30 km por hora quando precisam se esconder rapidamente de predadores ou simplesmente saltar da água, criando espetaculares jatos d'água. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Na Groenlândia, observam-se migrações dessas baleias quando elas se reúnem em grandes cardumes. Imagine centenas de baleias jubartes nadando juntas em um só lugar, criando um espetáculo inesquecível. E o que mais impressiona, esses majestosos seres podem mergulhar até 100 metros em busca de alimento, e alguns até mais de 300 metros para capturar seus amados krill. Sua capacidade de se adaptar a condições tão extremas os torna verdadeiramente únicos no mundo da fauna marinha. Imagine rochas que lembram o tempo em que a Terra ainda estava se formando. As rochas vermelhas na região de Disco, na Groenlândia, contêm rochas com mais de 2 bilhões e 900 milhões de anos. Essas são algumas das formações mais antigas do planeta.
e sua cor vermelha é devido à oxidação do ferro em sua composição. Como essas rochas antigas suportaram o teste do tempo? Elas foram testemunhas de mudanças catastróficas, desde grandes erupções vulcânicas até colisões de placas tectônicas que formaram continentes. Essas rochas, compostas por materiais metamórficos e magmáticos, têm uma história que é difícil de imaginar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro dessas rochas foram encontrados fósseis que podem nos contar sobre as primeiras formas de vida na Terra, incluindo fósseis de bactérias antigas que existiam em condições absolutamente diferentes das de hoje. Esses organismos microscópicos poderiam sobreviver em condições extremas, quando a atmosfera quase não tinha oxigênio. E o que é ainda mais impressionante? Essas rochas vermelhas não são apenas um milagre geológico, mas também um verdadeiro laboratório para os cientistas. Estudando-as, os geólogos podem entender melhor como nosso planeta se formou e quais processos levaram à origem da vida nele. E como se isso não bastasse, nesses rochas foram encontrados vestígios de antigos oceanos que outrora inundaram essa região. As rochas contam sobre um tempo em que a Terra tinha condições climáticas e ecossistemas completamente diferentes dos de hoje, sobre os quais apenas podemos especular. Você sabia o que é Nuuk? É a capital mais pequena do mundo, onde vivem apenas 19 mil pessoas em um antigo substrato de gneis, que tem nada menos que 2 bilhões e 900 milhões de anos. Imagine só, nesse pedaço de rocha que testemunhou o início do nosso planeta, as pessoas começaram a construir suas casas e a viver. Nas ruas de Nuuk, você pode ver não apenas prédios modernos, mas também vestígios de uma cultura antiga que atravessou os séculos. Aqui você encontra caiaquistas que caçam animais marinhos, além de artistas que criam belas peças de osso e lã. Mas Nuuk não é apenas um centro cultural, é também um importante nó científico, onde cientistas estudam as mudanças climáticas que afetam o Ártico. E aqui começa o mais interessante. Apesar do pequeno número de habitantes, Nuuk tem o status de centro administrativo e cultural da Groenlândia. Todo ano, pesquisadores de todo o mundo vêm aqui para estudar a natureza e a cultura dessa região única. Mas espere, ainda não é tudo. Em Nuuk está o mais norte do mundo, que atrai estudantes de diferentes partes do país. Imagine estudar com as majestosas montanhas e os vastos glaciares como pano de fundo. Nuuk não é apenas uma capital, mas um lugar onde a antiguidade se encontra com a modernidade. Aqui você pode ver ruínas antigas que convivem com novos prédios, além das tradições locais que são passadas de geração em geração. E o que é ainda mais impressionante, as rochas de gneis sobre as quais a cidade está construída são algumas das mais antigas do planeta, tornando Nuuk um verdadeiro tesouro geológico. Os ursos brancos da Groenlândia são verdadeiros gigantes dos espaços árticos. Imagine, os machos podem atingir até 600 quilos e 3 metros de comprimento. Esses predadores estão perfeitamente adaptados às condições rigorosas, com uma camada grossa de gordura e um pelo espesso
que os protegem do frio intenso, e a pele negra ajuda a absorver o calor solar. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Os ursos brancos caçam focas, rompendo buracos no gelo, e podem prender a respiração debaixo d'água por até 9 minutos. Seus sentidos aguçados permitem que eles detectem o cheiro da presa a até 100 metros de distância. Cada movimento desse predador é o resultado de milhões de anos de evolução. Agora, imagine isso. Os ursos brancos não apenas caçam, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema. Seu comportamento afeta as populações de focas e, portanto, toda a cadeia alimentar ártica. Quando um urso encontra comida, isso se torna um sinal para os outros, e toda a ecossistema começa a reagir. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Esses animais são capazes de viajar até 1000 quilômetros em busca de comida. Suas migrações dependem do estado do gelo e, com as mudanças climáticas, eles enfrentam novos desafios. Por exemplo, em algumas regiões da Groenlândia, o gelo está recuando mais rápido do que eles podem se adaptar. Cada urso branco não é apenas um predador, mas também um símbolo da natureza selvagem da Groenlândia. E você sabia que o mais interessante? Apenas nos últimos 10 anos, a população desses ursos em algumas partes da ilha diminuiu em 30%. Imagine um mundo onde o sol desaparece por quase 1 mês e meio. A noite polar na Groenlândia mergulha vastas extensões em um mistério sombrio, onde as estrelas brilham mais intensamente do que em qualquer outro lugar do planeta. Nessa época do ano, a temperatura pode cair até menos 30 graus Celsius e apenas raros raios de luz perfuram a escuridão, criando paisagens inesquecíveis. A neve e o gelo que cobrem a Terra refletem a luz da Lua, criando a ilusão de luz do dia na noite. Mas o que realmente é impressionante, os moradores locais, adaptados a essas condições, utilizam esse tempo para caça e coleta de alimentos. Eles sabem que o tempo noturno não é apenas escuro, mas também cheio de vida, quando os animais saem em busca de comida e o brilho do céu noturno pinta o céu em tons incríveis. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante esse período na Groenlândia, pode-se observar um fenômeno impressionante. Animais, como ursos polares, se tornam mais ativos, aproveitando sua vantagem na escuridão. Eles caçam focas, escondendo-se sob a neve, esperando que elas apareçam na superfície. É uma caça em condições de completa escuridão, um verdadeiro teste de sobrevivência. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em alguns lugares da Groenlândia, quando a noite polar atinge seu auge, a temperatura pode subir até 0 graus, trazendo esperança de vida nesse frio insano. Nessa época do ano, a natureza parece estar prendendo a respiração, esperando o retorno da luz. A compreensão desses contrastes torna a noite polar extremamente atraente e misteriosa para qualquer um que já tenha vivido essa experiência. Imagine os arctos da Groenlândia, esses pequenos seres peludos, mudando de cor para se camuflar no ambiente. No inverno, sua pelagem fica branquíssima, como a neve recém-caída, enquanto no verão ela se transforma em um tom cinza acastanhado, ajudando-os a se esconder entre as pedras e a tundra.
Mas como eles conseguem isso? O segredo está na sua pelagem, que possui duas camadas, uma camada interna que mantém o calor e uma camada externa que repele a água. Em resposta às mudanças sazonais, os arctos ativam genes especiais que controlam a pigmentação da pelagem. Esse processo pode levar apenas algumas semanas, mas é o que permite que eles se adaptem às condições rigorosas. O que é ainda mais fascinante é que esses animais podem mudar de cor não apenas com as estações, mas também em resposta às mudanças climáticas. Por exemplo, se o inverno se tornar menos nevado, a cor branca pode persistir por mais tempo para se camuflar melhor no ambiente. Agora imagine esses pequenos seres caçando lemingues do tamanho da sua mão, utilizando suas habilidades de camuflagem. Sua caça não é apenas uma questão de sobrevivência, mas uma verdadeira brincadeira com a natureza. Todo ano eles enfrentam novos desafios e sua capacidade de se adaptar às condições cambiantes se torna cada vez mais importante. Interessante é que os arctos podem viajar até 100 quilômetros em busca de comida, e essa atividade exige que eles se adaptem constantemente ao ambiente. Dependendo da estação, suas dietas podem mudar radicalmente. A foca anelada é um dos habitantes mais misteriosos das águas geladas da Groenlândia. Esses mamíferos podem atingir até 2 metros de comprimento, e seu pelo é tão denso que protege do frio da água como um termômetro. Imagine como eles se movem com agilidade sobre os gelos, usando suas patas para nadar e mergulhar em busca de peixes. O foca da Groenlândia, por outro lado, pode se gabar de suas incríveis habilidades de adaptação. Ela pode segurar a respiração por até 20 minutos, permitindo que mergulhe até 12 centenas de metros. Você sabia que esses mamíferos podem sobreviver em condições onde a temperatura da água pode cair até 0 graus? A lebre marinha, apesar de seu nome, não tem nada a ver com lebres. Ela pode atingir quase 2 metros de comprimento e é capaz de saltar da água como um golfinho. Mas não para por aí. As lebres marinhas podem emitir sons que lembram latidos, ajudando-as a se comunicar entre si nos vastos gelos. Cada um desses mamíferos desempenha um papel crucial no ecossistema da Groenlândia e seu comportamento pode nos contar muito sobre o estado do meio ambiente. É fascinante, mas a foca anelada tem suas próprias canções, que ela canta embaixo d'água, atraindo a atenção de potenciais parceiros. E agora imagine, em uma semana, as flores podem formar tapetes que ocupam áreas de até 20 metros quadrados. Essas pinturas naturais encantam e atraem a atenção não apenas dos cientistas, mas também dos viajantes de todo o mundo. Imagine as cavernas de gelo da Groenlândia, onde brilha uma luz azul neon, como se alguém tivesse acendido lâmpadas subaquáticas. Esse efeito é criado pela densidade incrível do gelo antigo. Ele permite a passagem da luz, refratando-a e criando ilusões visuais impressionantes. É considerado que o gelo dessas cavernas se formou há mais de 20 mil anos, quando o clima do planeta era completamente diferente. Cada passo sobre o chão de gelo lembra o som de alguém caminhando sobre uma superfície de vidro. A espessura do gelo em alguns lugares chega a 30 metros. E não é apenas gelo.
mas um verdadeiro arquivo do tempo, registrando mudanças atmosféricas e vestígios da flora antiga. O que realmente impressiona é que essas cavernas escondem minerais que adicionam tons adicionais a essa luz mágica. Você sabia que dentro dessas cavernas a temperatura pode chegar a menos 20 graus Celsius? Mesmo que nas superfícies da Groenlândia as variações de temperatura possam ser muito mais extremas, isso cria condições únicas para a formação de estalactites e estalagmites, que crescem a uma velocidade de apenas alguns milímetros por ano. E aqui começa o verdadeiro absurdo. As cavernas de gelo podem esconder não apenas beleza, mas também ecossistemas únicos. Imagine um céu que se ilumina com cores vibrantes, como se um pintor tivesse derramado tintas sobre uma tela. O fenômeno do aurora boreal sobre a Groenlândia não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro espetáculo luminoso que pode durar horas, hipnotizando os espectadores com seus redemoinhos de fogo e fitas brilhantes. Todo inverno, quando a noite polar envolve a ilha, milhares de pessoas se reúnem para assistir a esse espetáculo. Fluxos de luz podem alcançar até 8 quilômetros de altura, variando de um verde vivo para um profundo púrpura, criando uma atmosfera de magia e mistério. Mas você sabia que são os ventos solares que causam esse espetáculo? Quando partículas carregadas do Sol colidem com a atmosfera da Terra, elas causam a fluorescência das moléculas, criando esse efeito impressionante. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na Groenlândia, é possível observar o aurora boreal em diversas formas, desde finas linhas até poderosos redemoinhos que parecem cortinas de fogo balançando ao vento. Os habitantes locais chamam esse fenômeno de Avaluk, que significa almas dos antepassados dançando no céu. Todo ano, de novembro a março, esse encanto atrai aventureiros de todo o mundo. Não é de se admirar que a Groenlândia tenha se tornado um destino popular para a observação do aurora boreal, pois os céus se abrem como em um conto de fadas. E se você tiver sorte, poderá ver como esses espetáculos luminosos interagem com as montanhas de gelo, criando reflexos incríveis que são impossíveis de esquecer. Você sabia que é melhor observar o aurora boreal em condições de completa escuridão e longe das luzes da cidade? Isso aumenta as chances de ver esse espetáculo luminoso. É um lugar onde a natureza é preservada em seu estado original, o que desperta o interesse de muitos cientistas de todo o mundo. Você não vai acreditar, mas nesta região há glaciares que podem atingir uma espessura de 3 quilômetros. Você não vai acreditar, mas na Groenlândia, onde reinam os vastos campos de gelo, ocorre um verdadeiro milagre todos os verões. A tundra floresce como uma paleta de artista. Em poucas semanas, quando a temperatura sobe até os 10 graus Celsius, aparecem sob o gelo flores árticas maravilhosas. Imagine flores vermelhas, amarelas e roxas brotando no meio dos brancos gelos. Aqui você pode encontrar plantas como o erigeron, que alcança apenas 30 centímetros de altura, mas cujas flores podem ser mais brilhantes que qualquer pôr do sol. O mais interessante é que essas flores não são apenas bonitas,
Elas estão adaptadas às condições rigorosas. Suas raízes penetram na terra congelada e suas folhas são cobertas por uma camada de cera que as protege do forte vento. Mas isso ainda não é tudo. Algumas espécies, como o calypso, têm a capacidade de florescer apenas por alguns dias, então é preciso aproveitar para ver esse espetáculo. Em um único dia podem brotar dezenas de novas flores, criando um espetáculo hipnotizante que é impossível esquecer. Nessa época do ano, a tundra parece ganhar vida. Insetos rastejam lentamente por ela, tentando se alimentar do néctar, e as aves retornam das terras do sul para desfrutar desse curto, mas vibrante período. Todo ano, os geleiros da Gronelândia lançam mais de 30 bilhões de toneladas de gelo no oceano. Isso é uma quantidade colossal, e seu impacto no nível do mar é sentido em todo o mundo. Imagine como o nível dos oceanos aumenta em vários milímetros por ano devido a esse processo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os cientistas notaram que a velocidade de derretimento dos geleiros aumenta a cada década. Em 2015, ela atingiu níveis recordes. Descobriu-se que quando a temperatura sobe apenas 1 grau, a quantidade de gelo que se perde no oceano aumenta significativamente. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns especialistas sugerem que, se o derretimento continuar a essa velocidade, o nível do mar pode subir 1 metro até o final do século. Isso significa que milhões de pessoas podem estar em risco de inundação e cidades inteiras podem desaparecer do mapa. Você sabe o que é ainda mais surpreendente? Os geleiros também influenciam os grandes correntes globais que regulam o clima em todo o planeta. Quando grandes massas de gelo entram no oceano, elas mudam a salinidade e a temperatura da água, o que pode causar condições climáticas extremas em diferentes continentes. Atualmente, os cientistas estão ativamente estudando como isso ocorrerá rapidamente e quais medidas podem ser tomadas para evitar a catástrofe. Por exemplo, em 2020, os cientistas descobriram que a velocidade de degelo dos geleiros em algumas regiões supera 40% dos níveis anteriores. Ilulissat não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira arena para maravilhas de gelo. Todo ano, o glaciar Sermeck-Kujalleq libera no mar milhares de icebergs que brilham branco e azul como joias pretas no oceano. Imagine, alguns deles têm tamanho comparável a um prédio de 30 andares. Cada iceberg que se liberta cria um labirinto de gelo onde as ondas sobem e descem, produzindo um som misterioso, semelhante a um estalo. Mas isso não é tudo. É impressionante que nesse reino de gelo existam cânions subaquáticos com profundidade de até 700 metros, que escondem muitos mistérios do mar. Agora imagine que todos esses icebergs se movem lentamente pelo mar, como montanhas flutuantes. Alguns deles podem ser tão grandes que sua massa ultrapassa 30.000 toneladas. Ao redor da cidade, você pode ver como os blocos de gelo se chocam e se quebram, criando um espetáculo que atrai turistas de todo o mundo. E o mais surpreendente de tudo, esses icebergs não simplesmente desaparecem.
Eles se derretem lentamente, liberando no mar cerca de 12 bilhões de toneladas de água doce por ano. Isso afeta o nível do mar em todo o mundo, e cada vez que você olha para esse mundo de gelo, você está testemunhando uma verdadeira mudança no nosso planeta. Imagine casas coloridas, espalhadas pelos vastos campos brancos da Groenlândia, onde cada cor é como um flash de arco-íris contra o cenário de paisagens geladas. Essas construções, pintadas em tons vibrantes de vermelho, amarelo e azul, criam um contraste que encanta. A brancura do gelo e da neve à cerca, como um vasto pano pronto para a pintura. Você sabia que o mais interessante nesses casebres é que eles não são apenas bonitos, mas também funcionais? Suas formas e cores ajudam os moradores a lidar com as condições climáticas rigorosas. As cores vivas facilitam a localização de abrigo em meio à neve branca, quando a visibilidade é zero e o frio penetra até a alma. Entre essas casas coloridas, há histórias e tradições dos povos indígenas que se adaptaram ao longo dos séculos à vida nesse terreno severo. Cada cor pode contar sobre a cultura e os costumes. Por exemplo, o vermelho frequentemente simboliza calor e conforto, enquanto o amarelo representa esperança e luz solar. Mas isso não é tudo. Esses assentamentos não são apenas visualmente atraentes, mas também servem como importantes centros de pesquisa científica. Cientistas estudam como as mudanças climáticas afetam o ecossistema local e essas casas coloridas se tornam, de certa forma, indicadores dessas mudanças. Você sabia que a área de alguns assentamentos na Groenlândia é de apenas 20 quilômetros quadrados, mas a população pode variar de algumas dezenas a algumas centenas de pessoas? Isso os torna locais únicos, onde cada morador se sente parte de algo maior.